Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal New Zealand for Brazilians, NZ4BR. Se você não me conhece, eu sou o Breno. Se você não me conhece é porque você não está inscrito ainda no nosso canal. Então esse é um bom momento para você se inscrever, marcar o sininho para você receber as notificações e também deixa aí o seu like, deixa o seu joinha aí, que isso ajuda bastante na entrega de conteúdos, né? Do mecanismo do Google para entregar conteúdo para mais pessoas. Bom, no último vídeo eu falei sobre câmbio, né? E estava no momento de alta, então isso aí causou um certo pânico. Muita gente veio falar comigo no privado, né? Que isso representava, qual que era o aspecto, né? Como que isso tinha. E eu falei, bom, isso é sazonal, porque teve uma movimentação do Fed, do Banco Internacional dos Estados Unidos, que acabou criando esse distúrbio. E aí eu vou fazer uma demonstração e mostrar agora o que está acontecendo, né? Inclusive em tempo real. Nessa queda, o que movimenta essa queda. E aí, como todo mundo perguntou, é claro que não tem muito a ver com o canal, mas eu vou falar sobre trader, né? Como que você ganha dinheiro operando com moeda. Só que é uma operação de risco, certo? Continua sendo uma operação de risco. Então, se você não manja, é bom que você se informe ou se oriente com pessoas para você fazer isso aí na prática. Parece bonito do jeito que eu vou mostrar aqui, né? Porque eu já trabalhei, inclusive, na Infomoney, mas eu preciso deixar bem claro que, assim, parece bonito, mas na prática não é tão simples assim, certo? Então, eu vou deixar isso bem claro para você. E eu nem opero desse jeito. Eu até faço umas demonstrações, de vez em quando eu olho ali para fazer, mas eu faço a minha compra como compra de consumo e não como trader. Mesmo assim, eu vou só demonstrar para vocês o que você consegue fazer em termos de variação. Okay? Vamos lá. Novamente eu estou olhando aqui a minha visualização através do FX Street. Depois eu até vou mostrar como que é um pouco mais simples, porque tem muita gente que deu uma criticada aí nesse formato aqui de candlestick, e eu gosto, né? Eu prefiro. Vou até mudar aqui a forma de enxergar, que eu quero ver ele internamente, né? Diariamente, para que a gente veja o movimento, a movimentação que está acontecendo exatamente nesse momento. Então, nesse momento, o que acontece? Quando eu vejo a barrinha aqui vermelha, ela está em queda. Quando eu vejo ela verde, é que ela está em alta, certo? Porém, entretanto, ela não saiu da faixa dos 3.04. A gente tem uma precisão decimal maior quando a gente olha aqui, mas o que vale para a gente em termos de moeda, quando a gente está falando de compra, são só 2 casas decimais de precisão, certo? Então, o que a gente vai enxergar aqui? Só as primeiras 2 casas decimais e, obviamente, que dependendo da segunda, a gente sabe se arredonda para cima ou arredonda para baixo, certo? Por que tem essa diferença, essa movimentação? Agora ele acabou de cair, né? Vocês veem em tempo real, porque esse gráfico aqui, através do FX Street, aliás, qualquer ferramenta demonstra. Ele caiu e teve uma subida logo na sequência, certo? O que representa essa movimentação que vai desenhando esse gráfico, que compõe aí as subidas e as descidas? Obviamente que a gente só vai perceber aqui se ele vier abaixo de 3.04. E mesmo quando ele vier abaixo de 3.04, se a próxima casa decimal for um 9, for um 8, for um 7, o arredondamento vai manter ele dentro da mesma estrutura do 3.04, certo? Então, isso é bastante simples. Bom, eu sei que frações não é a parte da matemática que a galera gosta, né? Mas eu, sendo matemático, sou obrigado a falar que isso é bastante simples. Então, nessa perspectiva que eu tenho aqui, eu consigo recuar um pouco, e é importante eu mostrar esse recuo para mostrar 2 linhas aqui. Primeiro, essa linha vermelha, que é uma linha de tendência, tanto que ela termina pontilhada aqui, e essa linha de tendência. Aqui a linha vermelha é a linha de tendência de alta, e a linha verde é a linha de tendência de baixa, certo? Então, assim, quando está na baixa é o melhor momento para você comprar. Quando está na alta não é o melhor momento para você comprar, porque depois ele tende a cair. E aí, o que a gente percebe? A tendência de alta é 3.06. E aqui, quando ele termina, a tendência é 3.02. Então, 3.04 é o meio, está no meio do caminho. Por isso que eu aproveitei e fiz uma compra hoje, e eu comprei $1.000 nessa faixa de 3.04. O que representa na prática essa compra que eu fiz? Digamos que amanhã, ele seguindo a tendência de baixa, ele cai para 3.03. Como eu comprei 1.000, que é um número redondo, fica mais fácil a gente observar que 0.01 ali me dá R$10. Se amanhã ele baixar 1 centavo, eu perdi R$10. Em contrapartida, se amanhã ele abrir em 3.05, eu ganhei R$10 nessa compra. Se ele abrir em 3.06, eu ganhei R$20 nessa compra. Se ele abrir em 3.02, eu perdi R$20 nessa compra. Na prática, é isso, né? E quando a gente fala de número redondo, acaba sendo mais simples de entender.
O entendimento prático que eu tenho quando eu olho essa linha, e aí se eu reduzir um pouco mais aqui, eu acabo enxergando que um número padrão que a gente tem aqui, dentro desse ano, né, ele gira muito em torno do 305. Se eu consigo perceber que ele tem a alta e baixa, né? Só que aqui, quando você olha na linha do meio aqui, o que corresponde é isso, é nessa faixa aí de 3.04. Isso a gente está vendo só nesse ano, né? Se a gente enxerga ele aqui nesse ano, a gente vai ver que no desenho, a média aqui no desenho, né? Você vê que a cotação do jeito que ele está agora está exatamente na média do desenho, tirando os outliers. Você entende que a média é essa. Então ele atingiu a média, eu falei, tudo bem, a média não está ruim para mim não. Quando a gente é trader, aí não é assim que você compra. Quando você é trader, você quer comprar ele sempre na baixa para vender ele na alta, que é assim que você vai fazer dinheiro, certo? Então, vamos agora, já demonstramos o que acontece aqui, vamos falar um pouco sobre o que é ser trader, né? E a gente olhando essas questões de trader, vamos pegar aqui em março, no final de março, porque por uma movimentação política, né, que o governo ia apresentar o número de PIB e tudo, você tem um certo desespero que pode causar da galera, achando que vai cair demais e começa a vender e ele dá uma despencada. Então a gente consegue comercializar ele aqui nessa data na faixa de 2,97, certo? 2,97. Digamos que a gente é trader e a gente quer comprar ele aqui em 2,97, quer vender ele na alta aqui. Então, ó, aqui a gente está falando que nessa data aqui a gente está no dia 28 de março e aqui a gente está comercializando ele no dia 17, né? São 20 dias, vamos colocar assim. Em 20 dias você teve essa movimentação que demonstra alta. Aqui ele está em 3.12, só que a próxima casa decimal é aquilo que eu tinha falado, é 7. Então a gente arredonda para cima, é 3.13. Então aqui, se eu compro ele a 2.96, que foi o valor mais baixo, vou abrir a calculadora aqui agora, vai ajudar a gente a fazer essa conta. Digamos que eu faça um investimento, tá? Mas é investimento e outro, investimento de risco, porque ninguém sabe se isso vai acontecer. Podia ser muito bem que ele chegasse aqui e continuasse despencando. Então, se você compra aqui e ele despenca, você perde dinheiro, né? Lembrando, você compra ele na baixa e vende na alta para ganhar dinheiro. Digamos que eu chego aqui e eu faço um aporte aqui de 50 mil reais. 50 mil reais. Então eu venho aqui e compro quando ele está embaixo aqui a 2,96, né? Então eu compro aqui a 2,96 ou 2,97, né? Porque é a outra precisão. Eu vou dividir ele, certo? Então eu venho aqui e vou fazer uma divisão aqui por 2,97. Né? Se eu divido ele pelo câmbio de 2,97, eu vou ter comprado 16.835 dólares. É isso que eu vou ter na minha carteira, certo? Nesse momento aqui. Quando eu comercializo ele a 3.13, né, se eu venho comercializar a 3.13, 20 dias depois, então qual é a operação que eu vou fazer aqui? Aí agora eu vou fazer uma multiplicação. Né? Então eu vou multiplicar ele por 3.13. E aí eu percebo que na conversão de volta para real, claro que assim, vai ter que fazer desconto aí de taxa, porque você paga a taxa para ir, paga a taxa para voltar. O governo te morde sempre em tudo que você faz. E vai morder também na sua operação, por exemplo, no CDB, em alguma coisa que você faça no Brasil. Só estou mostrando para você como é que funciona com o valor bruto. Com o valor bruto, a gente enxerga aqui 2.693. Então veja bem, em 20 dias, óbvio, você tem que ter 50 mil para você investir. Se você investir 50 mil em 20 dias, você tem 2.693. Esses 2.693, se a gente divide esse valor por 20, né, que é o número de dias que eu tenho operação, foi um total de R$ 134 por dia. É muito difícil você colocar um capital de 50 mil reais e conseguir fazer R$ 134 por dia. É muito, muito difícil. Você consegue isso só em mercado de ações, onde o risco é muito grande, você tem que entender bastante da empresa e como que ela responde, do setor que ela atua. É bem complicado você operar ali, porque né, você tem 3 fatores, que é entender bastante da empresa, do setor da empresa e como que ambos reagem ao movimento de governo, né, ao movimento de mercado. Bom, esse é um ponto interessante, inclusive eu vou mostrar que se você, vamos comparar com uma operação simples que você pode fazer no Brasil, pegar os mesmos 50 mil reais e você deixar, sei lá, um CDB bacana aí que vai te dar 12% ao ano, que é um lucro bom, certo?
Se você pegar 12% ao ano, por mês, que já são 30 dias, tá? Vamos lembrar que eu só falei de 20. Em 30 dias ali, você consegue ter 1%. Né? E 1% não é tão difícil, dá 500, certo? Mas se tiver alguma dúvida com relação a isso, né? Vezes 1%, eu tenho 500. O que eu vou ter de retorno é 500. Então, em um mês, aplicando 50 mil reais aí num CDB, você vai ter 500 reais de movimentação. É muito difícil a gente parar para pensar que vai dar certo fazer uma operação de risco, né? Porque você tem que saber quando que atinge a parte mais baixa e quando atinge a parte mais cima. Como que é o princípio de tudo? É primeiro você saber qual que é a linha do meio. Hoje, se ele está na linha do meio, representa 3,04, então a gente sabe assim, se ele está abaixo de 3 é o momento de comprar. E quando ele atingir os 3,10 ali é o momento de você vender, certo? Porque você está falando de 10 centavos, você já tem uma operação mais lucrativa. E se você apostar, e aí é uma questão mais complexa ainda, né, de você conseguir apostar em situações mais críticas, como por exemplo a pandemia. Vou mudar a perspectiva aqui para a visão diária, porque daí eu consigo reduzir bastante aqui o zoom e começar a enxergar o zoom que me permita voltar antes da pandemia para ver o que aconteceu antes da pandemia. A pandemia começa mais ou menos aqui. Então, se a pandemia começa aqui, você tem o ápice aqui em 2021, vamos pegar um ano só de operação, um ano de operação. Você pega aqui mais ou menos em fevereiro, que todo mundo já sabia da pandemia, já entendia o que era de lockdown, e você consegue comprar ele a 2,70. Vamos olhar aqui quanto que ele está dando, 2,77, certo? Vamos fazer então aquela mesma brincadeira lá dos 50 mil. Aqui, se eu faço um aporte nesse momento aqui que a gente já sabe que tem uma crise, eu tenho dinheiro parando, então assim, momento de crise é o momento de quem tem dinheiro consegue fazer mais dinheiro. Então vamos fazer um aporte aqui, ele está em 2,77. Então eu vou fazer um aporte aqui de 50 mil de novo. 50 mil, e aí eu vou fazer a conversão dele para dólar neozelandês. Eu tenho 18.050 dólares neozelandeses nesse momento, com os mesmos 50 mil reais. E aí eu espero passar um ano de pandemia, que ele atinge o ápice, né? E eu posso vender a qualquer momento aqui, e eu vou ter lucro. Em qualquer momento que eu fizesse a conversão dele aqui, eu ia ter lucro, certo? Mesmo aqui, depois que ele subiu, ele começou a cair, eu percebo que ele só está caindo assim. Mesmo que eu vendesse aqui, eu ainda ia ter lucro, certo? A gente pode até ver quanto que eu tenho aqui de ganho aqui, e eu quero ver aqui porque passou exatamente, eu estou em fevereiro aqui, passou exatamente um ano, só para a gente ver. Eu tenho R$ 4,19 ali, né? Então se eu faço a conversão nesse momento, vou multiplicar ele por 4,19 e vamos ver quanto que é. Se o meu capital inicial foi 50 mil reais, ali a gente está vendo 25 mil reais 631. É isso que você consegue fazer em um ano, e aí é muito difícil você conseguir, porque a gente está falando aí que você conseguiu ter um lucro de 50% daquilo que você aplicou. É difícil pra caramba, cara, muito difícil. E aí é óbvio que a gente fala assim, pô, ninguém tem bola de cristal. Agora, se você tem grana e você sabe que numa pandemia, numa guerra, né, como está acontecendo guerras aí na Europa, se você tem essa percepção e você aposta, porque ele despenca, e você tem que saber, cara, que nenhum país fica no fracasso se é um país forte. E no caso da Nova Zelândia, ela tem um comportamento que é um comportamento estável, se você olha aí para a moeda dela. Muito dificilmente a Nova Zelândia afunda, né? Assim como a Austrália, Estados Unidos, né? Assim, os países têm a sua estabilidade, mesmo o Brasil. Então, se você aposta, né, que o valor da moeda está muito baixo, você sabe que vai chegar algum momento que ela vai acabar voltando para a estabilidade. Então, aquele momento de desespero, se você pegar e botasse 50 mil, você ia ter 50% de lucro em cima do seu capital aplicado. Isso, falando em termos de um ano, é bastante grana, cara. É bastante grana mesmo, né? Imagina, se for o capital da sua vida, se você passou sua vida inteira para você juntar 50 mil reais, de repente você consegue metade da sua vida em um ano. É muita coisa, né? É muita coisa. E claro, eu estou falando 50 mil, mas poderia ser qualquer valor. E mesmo sendo valores inferiores, a gente está dizendo que você ia ter um ganho considerável. Essa aqui é a operação de trade. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Vou mostrar agora uma outra ferramenta saindo daqui, porque muita gente achou que o FX Street
muito complexo olhar ele dessa forma. Assim, ó, o que você faz? Você entra no Google, já está até aqui, ó, a cotação NZD. Ele está me mostrando em tempo real, é aquilo que a gente estava vendo no FX Street, tá? Mas aqui é muito mais simples, né? E eu consigo ver também a perspectiva, aqui você já se resolveria, tá? Então aqui eu consigo ver, eu estou vendo por mês, e aí eu tenho uma percepção de como que ele está. Ele já está mostrando verde, né? Porque é ganho, é lucro aqui, só que lucro para quem está comprando não é bom. Se você está comprando nesse momento, é bom que você veja aqui vermelho, certo? Aqui eu consigo ver os últimos 5 dias, aqui tá bom, certo? Aqui eu tô vendo que ele teve em queda. Se eu tivesse comprado aqui, tava comprando mal, porque eu ia comprar ele a 3,10, né? E eu comprando ele aqui, onde ele tá 3,04, eu tô com uma vantagem de 6 centavos. E 6 centavos a gente já viu, né? Se para cada um centavo era 10 reais, os 6 centavos no meu 1000 aí, a gente tá falando de 60. Né? Então é uma diferença, né? Aqui eu tô comprando ele 60 reais mais caro, se ele tiver no 10, do que eu tô comprando aqui, 60 reais. Nunca é um valor assim que vai te matar, mas é uma quantia que é bom você ter ou gastar com outra coisa, né? Que seja um café, um pãozinho, não importa. Você gaste de outra maneira. Se você quiser ter uma perspectiva um pouco melhor, mais parecida com o FX Street, você tem aqui, ó, mais sobre a cotação que eu quero ver. Ele vai te jogar dentro do Google Finance, né? E aqui eu vou ter essa percepção. Aqui é interessante que eu estou vendo por dia, né? Você consegue ver o dia, que foi igual eu vi lá no FX Street. Aqui você consegue ver 5 dias, um mês, 6 meses, um ano. É interessante essa perspectiva, né? E aqui, o legal de você olhar por aqui, essa parte aqui, como é finança, ele sempre mostra. Eu vou até rodar um pouco a tela para baixo, porque interessa a gente ver aqui. Nesse aspecto eu acho legal você ver o Google Finance, porque ele também te mostra notícias que estão ligadas a essa moeda, a esse câmbio. Então essas notícias aqui, elas podem te dar uma certa percepção do que está acontecendo. Então ele está em queda, né? Ele estava aqui, ele começou a estar em queda. Só que o que é queda, né? A queda não é daqui para cá, a queda é daqui para cá, porque se ele abriu o câmbio, né? Que é o último fechamento estava em 3,06 e agora nesse momento ele está em 3,04. Então a queda é a partir do último fechamento dele. Se ele está em queda e eu consigo ver alguma notícia aqui que é do dia, então ó, há 13 horas atrás, essa informação aqui talvez ela seja importante, 9 horas atrás, né? Então esse momento a gente começa a perceber. Por exemplo, a gente teve uma queda no valor do dólar com relação ao real e talvez isso também tenha alguma ligação, né? Agora, notícias que estão há mais de um dia talvez não tenham uma implicação direta em cima dessa percepção, dessa visão. Agora, quando a gente puxa aqui há 5 dias, há um mês, há um ano, começa a facilitar um pouco mais. E quando você quer saber qual que é a média em termos de estabilização, aí você pede para ver os 5 anos. Então, em termos de 5 anos, ele subiu, ele valorizou. Né? Se você comprou aquilo que a gente viu lá no começo, né? Se você comprou ele quando ele estava embaixo e vendeu quando estava alto, você fez grana. Mas se você olha aqui, você vai ver que ele estava na faixa aí dos 2,50 e agora ele está numa linha bem estabilizada. Se você olhar aqui do final de 2023, né, que já estava saindo totalmente aí da pandemia, e você vê que ele começa a desenhar um gráfico que é meio estabilizado. Óbvio que a gente vai precisar aí de um ano ou mais para que a gente tenha uma noção se realmente isso aqui já é o ponto de estabilização real, né, que a gente consegue entender. Mas é uma ferramenta interessante, né, você consegue atuar bem aqui e aparentemente mais simples de você enxergar do que o FX Street, mas eu gosto de ver lá o candlestick naquele formato. E aqui a atualização dele é automática, tá? Então cada vez que ele fica cinza aqui, você pode ter certeza que ele está fazendo a atualização e você vai ver o desenho aqui acontecer. Se você deixar parado nessa tela, a tela não é estática não, tá vendo? Todas as vezes que ele ficar cinza aqui, ele está fazendo uma correção e às vezes esse valor muda. Eventualmente, se esse valor superar o último fechamento, aí a coloração dele vai passar para verde, certo? Bom, acho que isso é o que eu tenho para falar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, certo? Eu vou deixar só uma última dica, que é assim, quando você faz a compra, eu sempre coloco na parte inferior aqui do vídeo, eu sempre deixo a data que eu estou gravando o vídeo e a cotação do dólar e qual que seria a movimentação acrescida do IOF, que é sempre 1.1, e mais o spread, que é um valor cobrado pela instituição que está fazendo a movimentação cambial para você. Geralmente ele é de 2, certo? Porque independe do valor. Mas, por exemplo, só para dar uma demonstração, hoje quando eu fiz a compra no valor de 3.04, eu não paguei 2% de spread porque eu comprei $1.000, então o spread veio menor.
Porque com o spread de 2% e mais o IOF, o valor na mudança, no valor final, como está aparecendo aqui embaixo, ficaria em 3,13. E quando eu comprei na Wise, eu paguei 3,10. Ou seja, eu tive 3 centavos aí abaixo, que significa que o spread que eles cobram é menor de acordo com o volume que você compra. Então, se você comprar um volume maior, a tendência do spread é ser regressivo, certo? E aí eu termino aqui e vejo você no próximo vídeo.